A viagem, né? Há um aspecto também de sua obra, que é esse cuidado com o título dos seus livros, né? Quer dizer, o título ele sempre está de certa forma conectado com o todo do livro, quase com uma preocupação primária mesmo. Agora, no caso da Belle Époque, né, aí a gente volta aos princípios da contradição, né? Porque a Belle Époque foi uma época, pelo menos um momento, né, de certo lirismo, de glamour, Sim. de um refinamento, né, muito profundo, né? Coisa que passa ao largo do seu livro, né? Exatamente, quer dizer, claro. E aí? Mas aí é uma ironia também, né? Eu quis, assim, fazer dar um título simbólico. A Belle Époque foi uma coisa à luz das artes, e grandes pintores, grandes escritores. E eu quis, de uma certa forma, ironizar, ou perguntar, que Belle Époque é essa que a gente vive hoje, né? É a anti-Belle Époque. Então tem um pouco de provocação, um pouco de ironia nesse texto. Ou também, e a gente não sabe, quer dizer, a pessoa que vivia naquela Belle Époque será que Toulouse-Lautrec achava que aquilo ali era o impressionismo, achava que vivia no mundo das luzes, da arte? Não, mas talvez aquele mundo para ele fosse também o que significa essa Belle Époque de hoje, né? Então o distanciamento, ele dá também aquela coisa de uma simbologia, Paris, a cidade-luz. Na verdade, aquilo foi havia uma efervescência cultural muito grande, sim, como havia também no começo do século, enfim, com o dadaísmo, como havia também na União Soviética, com os formalistas, e com Mayakovsky, Cabaré Voltaire, também o Rimbaud. Quer dizer, essa efervescência e essa beleza, esse conjunto de grandes artistas, não existiu só naquela época. É claro que a gente vive alguns ciclos, sem dúvida nenhuma, como a gente teve um ciclo de música popular que riquíssimo, anos 60, que a gente pensa, ninguém nunca mais, isso é conversa, né? Então, nesse sentido, assim, é uma anti-Belle Époque, é uma ironia àquela época fausta em si, enfim. O lado B da Belle Époque, porque a Belle Époque também, a gente tem essa visão, mas havia exatamente o mundo do Toulouse-Lautrec. Aqueles bordéis, coitado, ele vivia o Modigliani ali. Da boemia plena. Exatamente, a radicalidade daquele. O absinto. Tá. E dentro desse processo de contradições também, que você citou algumas coisas no trabalho, o último poema, que diz "A saudade tem seus dias contados", ele é como se ele passasse uma rasteira em todo o discurso do livro. Ou seja, esse livro, a raiva dele, ele não quer idealizar o passado. Eu não quero dizer que estamos num mundo horrível e que antes era bom. Antes da Belle Époque não era bom. Então, na verdade, a saudade tem seus dias contados. Antigamente, na verdade, como eu digo, antigamente era muito pior. Então, nesse sentido, o presente e o futuro, para mim, eu sempre vejo como uma coisa de energia positiva. Em meio ao caos, eu acho que não necessariamente vivíamos anteriormente num mundo melhor. Na verdade, eu acho que vivíamos num mundo pior. Há um sentimento quase cabralino aí, no bom sentido do João Cabral, que é um poeta curiosíssimo, porque ele fala o tempo todo da memória, né? Fala o tempo todo da sua memória, mas eu não lembro de ter lido em algum poema dele a palavra saudade. Exatamente. Né? Quer dizer, também é essa contradição. Quer dizer, você lembra do passado como uma época proveitosa, mas não necessariamente que aquilo precise voltar. Não quero idealizar o passado. Idealizar o passado é muito fácil. Você vai lá atrás e você escolhe aquilo que é legal, aquilo que é bom, aquilo que foi prazeroso, a infância, que é meio que uma armadura, está numa redoma. Então é muito fácil você achar, por exemplo, que futebol bom era com Garrincha. Não, Garrincha foi naquele tempo, tivemos depois Maradona, depois Ronaldinho, depois Messi, então não tem essa coisa. Garrincha saía do Maracanã, pegava um ônibus e ia em Pau Grande jogar com o pessoal lá, quer dizer, tem um romantismo nisso aí o pessoal jogava infiltração no joelho dele, entendeu? Então vamos acabar com essa história de achar que o passado é melhor, não acho não, ou pelo menos luto para não achar. Quero crer, meu próximo trabalho, que também já está pronto, que vai ser só livro, não tem CD, chama-se O Futuro Tem um Coração Antigo. Que parece, o futuro tem um coração antigo. Ou seja, nada foi fundado hoje, né? A gente vem
dos tempos, os tempos que nos trouxeram. O que a gente escreve hoje é resultado de Camões, de Cesário Verde, de Fernando Pessoa, de Oswaldo de Andrade, de João Cabral, de Augusto Campos, de Chacal, de Leminski, entendeu? Então, Ricardo Aleixo hoje, que é uma grande influência para mim. Então, o futuro tem um coração antigo. Eu digo, galera, não inauguramos o mundo hoje, ele já vinha, o coração é antigo. Então, não é que lá é o melhor, mas é questão que é uma construção de um mundo, de uma tradição, de uma cultura que vem rolando nesses anos todos. Então não temos que ficar achando que o passado é melhor, de forma nenhuma. E nós acabamos fazendo uma conversa circular, começamos com as influências e voltamos a ela. Celso Borges, obrigado por sua participação aqui na leitura. Obrigado pelo Belle Époque, é um belo livro. Obrigado. Viva a poesia. Obrigado a você. A literatura contemporânea tem um dos pés fincados na crueldade. E por que isso? É uma pergunta difícil de se responder, mas o caminho pode vir com um olhar sobre nossa formação cultural. Somos uma máquina de moer gente, dizia Darcy Ribeiro. Em outras palavras, a crueldade é íntima de nosso cotidiano. Em sua estreia como contista, o cineasta Silvio Bach lança pela Top Book o livro Guerra do Brasil, Contos da Guerra do Paraguai, onde, com ficção e relatos históricos, faz um apanhado do que foi a nossa maldita guerra. A chamada Guerra da Tríplice Aliança, onde Brasil, Uruguai e Argentina se juntaram para massacrar o Paraguai, é ainda uma ferida aberta no continente. Silvio passeia por este ambiente de dor com olhos de indignação e coragem denunciadora. Há em seus contos tudo aquilo que se vê numa guerra: coragem, covardia, morte, podridão. Mas o autor busca mesmo é conhecer o âmago que animava os senhores das batalhas. E aí fabrica contos dolorosos que nos alertam para o uso do poder como instrumento de degradação e destruição. E aí aprendemos um pouco mais sobre esta vergonhosa e pacífica convivência com a crueldade. Uma das possibilidades levantadas por sociólogos sobre a valorização da crueldade é a condição de necessária sobrevivência do homem. E a literatura, claro, reflete isto. Em seu novo livro, Aconselho-te Crueldade, lançado pela Nanquim, o escritor Fernando Fiorese faz um apanhado do seu mundo próximo e daí sobressai a nossa velha conhecida. O curioso é que no livro a crueldade é também subjetiva. O homem que circula pela prosa de Fiorese é marcado pelas impossibilidades e as resistências e se machuca com as tantas barreiras que precisa vencer. Partindo daí, o escritor constrói uma prosa forte e inovadora. Em cada conto, opta por uma forma, dando uma interessante dinâmica ao livro que esbanja a ironia. Ou seja, para Fiorese, o mundo é cruel, mas também risível e pode ser descrito com as bases da inovação. Duas visões da nossa crueldade íntima: Guerra do Brasil, de Silvio Bach, e Aconselho-te Crueldade, de Fernando Fiorese. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.